Vamos lá, pessoal. A gente vai discutir nesse vídeo, o objetivo desse vídeo é discutirmos a interpretação estruturalista sobre a inflação brasileira e, por que não, latino-americana na década de 60. E depois ilustrarmos não é uma palavra adequada, mas aprofundarmos um pouco essa interpretação para o caso brasileiro a partir das contribuições do Celso Furtado. A ideia é o seguinte: como diretriz geral, as leituras estruturalistas, cepalinas, olhando para o caso do Brasil, olhando para o caso de outros países da América Latina também, como Chile e Argentina, partem da ideia de que a inflação ela tem que ser entendida não como, no caso latino-americano, nos anos 60, não como resultado de erros de política econômica. Então, a inflação não deve ser compreendida como derivada de uma má gestão das políticas monetárias e políticas fiscais excessivamente frouxas na interpretação convencional. A gente vai discutir num outro vídeo. Ao contrário disso, as leituras estruturalistas, como o próprio nome já sugere, vão dizer que a inflação latino-americana ela tem causas profundas, portanto estruturais, relacionadas com o próprio avanço da estratégia de desenvolvimento via industrialização por substituição de importações. Mas como? A ideia de que a inflação é inerente a esse processo de industrialização por substituição de importações. E é assim que a gente deve compreender a inflação brasileira nos anos 60. Por quê? Porque esse processo de industrialização por substituição de importações, como sabemos, é um processo marcado por desequilíbrios recolocados permanentemente. Uma lógica do desenvolvimento desequilibrada, remetendo lá às contribuições do regime. A ideia não é desequilíbrios em termos fiscais, em termos monetários, não é isso. A ideia é de que, conforme eu vou avançando na matriz produtiva, conforme eu vou diversificando e complexificando essa matriz, as relações entre os setores e dentro dos setores vão se reconfigurando. Se reconfigurando de maneira permanente a recriar desequilíbrios. Desequilíbrios no sentido das relações entre esses setores e dentro desses setores. Por quê? Relembrem lá a estratégia do Richman. Ora, o caminho, a estratégia para o desenvolvimento é buscar ativar as decisões de investimento. As decisões de investimento que fomentem a transformação estrutural. A habilidade para gerar essa decisão e para ativar essa decisão no sentido mais amplo, no sentido da economia política, é algo que é problemático nos países desenvolvidos. Então, qual é o caminho? Ativar estratégias de decisões de investimento em setores, áreas, atividades com maiores efeitos completivos, com maiores linkages, com maiores potenciais de encadeamento, para gerar desequilíbrios entre os setores, desequilíbrios no sentido das relações de compra e venda intersetoriais, para forçar com que outros setores caminhem a reboque daquele que puxou o processo. Então, é nesse sentido
retomando aqui, né, muito brevemente, discussões feitas em desenvolvimento socioeconômico, é nesse sentido que deve ser compreendida a estratégia de industrialização por substituição de importações. É uma estratégia que recoloca permanentemente obstáculos estruturais. Opa, estamos olhando para as causas da inflação. É uma estratégia permanentemente vai enfrentando desequilíbrios e vai recolocando obstáculos estruturais de maneira permanente. Certo, certo. Então, logo, a inflação tem que ser entendida como um resultado estrutural desses limites, desses obstáculos. O combate à inflação não necessariamente é um combate com uma política convencional, em termos de política monetária e de política fiscal. Ele é, sim, um combate que deve estar centrado na remoção estrutural desses desequilíbrios. Certo. Mas como esses desequilíbrios se metamorfoseiam na inflação? Interpretação mais ampla, por enquanto. Daqui a pouco a gente olha para a leitura dos Celso Furtado dos anos 60, em desenvolvimento e subdesenvolvimento e para a Revolução Brasileira, como isso ocorre no caso nacional. Olha, vocês sabem bem que a industrialização por substituição de importações não significa necessariamente reduzir o volume de importações. Ela significa tendencialmente, reduzir o coeficiente das importações. Ou seja, tendencialmente, no médio prazo, conforme a estratégia vai avançando corretamente na industrialização, eu vou reduzindo a dependência de insumos importados. Não é dependência financeira e tecnológica, não chegamos lá ainda, mas é reduzindo a dependência dos insumos importados. Ou seja, aqueles insumos vão perdendo participação relativa. É isso que é ESG. Só que, isso depois vai ficar mais claro nas interpretações estruturalistas dos anos 70. Avançar na ISI não significa contornar a dependência. Não significa, conforme foi pensado anteriormente a partir de uma lógica centro-periferia, contornar a dependência financeira e a dependência tecnológica. Mesmo que você consiga reconfigurar, ainda que parcialmente, a inserção dessa economia na divisão internacional do trabalho, o que vai ficando claro é que a dependência vai sendo reposta em patamares mais difíceis de serem contornados ainda. Por quê? Devido a limitações financeiras, de financiamento da estratégia de industrialização, e devido a limitações tecnológicas, de se criar um núcleo endógeno de progresso técnico, constituir as tecnologias domesticamente capazes de viabilizar a produção de máquinas e equipamentos, o desenvolvimento de máquinas e equipamentos e viabilizar a reprodução à escala ampliada do capital. Certo. Barreiras tecnológicas e financeiras. Ok. Então, avançar na industrialização por substituição de importações significa repor a dependência por importações, como vocês sabem bem. Então, eu vou recolocando, requalificando e reposicionando essa dependência por importações. Cada vez mais essa dependência vai ficando maior em setores, na medida em que eu avanço para setores mais nobres em sentido financeiro, em sentido de financeiro e tecnológico, certo? O que eu estou querendo dizer? O que a leitura estruturalista está falando? Ora, esse é um processo inerente
na industrialização por substituição de importações, com todos os problemas que isso vai ter depois em heterogeneidade estrutural também, com ênfase na dimensão social. Mas o que eles estão querendo dizer é que avançar na industrialização por substituição de importações significa repor os limites estruturais. Significa permanentemente repor o estrangulamento externo. Ou seja, conforme eu vou constituindo a atividade do setor produtivo doméstico, conforme eu vou avançando para bens de capital, para insumos básicos, para áreas mais nobres, para a industrialização pesada, a minha dependência vai sendo recolocada. A minha dependência por importações vai sendo recolocada. Então, não vem discutindo dependência tecnológica e financeira. Por importações. Então, o estrangulamento vai sendo recolocado. Quando isso será superado? Debate teórico. Isso será superado quando eu completar o processo de industrialização, esforço feito no plano de metas, uma parte feita no plano de metas, outra parte vai ser feita depois do segundo PND, e quando eu desenvolver o núcleo de progresso técnico. Pois aqui, como todos sabemos, é uma lacuna da estratégia de desenvolvimento brasileira, certo? Mas até então, eu vou ter diagnóstico estruturalista da inflação. Até então, eu vou ter restrições que são permanentemente recolocadas. Permanentemente recolocadas no que diz respeito à minha capacidade de importar. Certo. Essa, então, vai ser uma das principais causas da inflação na leitura estruturalista. Eu vou avançando e, inerentemente, eu vou recolocando desequilíbrios. Esses desequilíbrios batem lá numa perspectiva do ritmo de desenvolvimento e batem permanentemente no recolocar em outros patamares mais elevados, inclusive, da restrição externa. Isso vai ter impactos, obstáculos estruturais importantes no que diz respeito à capacidade de você avançar no desenvolvimento sem inflação. Olha como é complexa a interpretação. Ou seja, a inflação não é derivada de erros de política econômica, política monetária, política fiscal. Tem que fazer um diagnóstico, por enquanto. Ela é resultado inerente de um processo de desenvolvimento e industrialização por substituição de importações, que recoloca os desequilíbrios. Quais são os obstáculos estruturais maiores que remetem à causa estrutural da inflação? Isso a gente debate no próximo vídeo.